Olá, boa noite. Confira agora as notícias desta terça-feira. Após tragédia em Itabira, irmãs mortas pela própria mãe são sepultadas em João Monlevade. 8 criminosos ligados a explosões de caixas eletrônicos são presos depois de tiroteio com a polícia. Com 2014 favorável, pequenos negócios devem continuar em crescimento neste ano. E também futebol, com a despedida de Ricardo Goulart do Cruzeiro e a possível saída de Hever do Atlético. Veja agora no Band Minas. Foram sepultadas hoje em João Monlevade as irmãs de 9 meses e 4 anos de idade mortas pela própria mãe no último fim de semana. O crime aconteceu dentro de um motel em Itabira. Familiares e amigos vieram dar o último adeus às pequenas Maria Fernanda Marques, de 4 anos, e Ana Sofia Marques, de apenas 9 meses. Até mesmo quem não conhecia as crianças foi até o velório municipal de João Monlevade prestar a solidariedade. É tão triste. Mesmo conhecendo a família, veio aqui prestar solidariedade. Isso. Seu Paulo é amigo do avô paterno das crianças. Visivelmente emocionado, lamentou a morte precoce das 2 meninas. E a gente que é avô, a gente vê 2 crianças assim do jeito que está, mexe muito com a gente, viu? Mas é a vida, né? Deus sabe o que faz. Cláudio é primo de Graziano Batista, o pai de Maria Fernanda e Ana Sofia. Em tom de desabafo, falou que a mãe Ana Flávia Marques Teixeira conseguiu destruir uma família inteira. A mãe, né, quis de qualquer forma prejudicar a família toda, né? É a única forma que ela achou para machucar todo mundo. O clima não poderia ser diferente. Todos estavam abalados. Algumas pessoas passaram mal e tiveram que ser retiradas da sala onde os corpos eram velados. Chorando muito e em estado de choque, o pai deixou o velório sem dar entrevista. Maria Fernanda e Ana Sofia foram mortas pela mãe no último domingo em um motel em Itabira, cidade próxima a João Monlevade. A enfermeira Ana Flávia estava desaparecida com as crianças desde dezembro. Ana era formada em enfermagem, mas há 7 anos trabalhava como motorista da prefeitura de João Monlevade. Ela era concursada. Conversamos com o chefe do setor de transporte. Pedro conta que a sua ex-funcionária era uma pessoa tranquila. Tranquila com a gente, assim, tudo bem. Nunca trazia nada de fora, né? Os problemas dela, ela nunca passava pra gente. O último contato com Ana Flávia foi no dia 15 de dezembro, por telefone. Ela falou que tinha 15 dias de atestado e a partir do dia 15 ela estaria de férias. 15 de dezembro. Isso, 15 de dezembro. Depois disso não teve mais nenhum contato? Não, depois disso não. Um tiroteio em um sítio de Andradas terminou com a prisão de 8 criminosos. Segundo a polícia, 6 deles são do interior de São Paulo e podem estar ligados a explosões de caixas eletrônicos no sul de Minas. A polícia chegou ao local onde os criminosos estavam escondidos no início da manhã, após receber uma denúncia. O sítio na zona rural de Andradas, no sul de Minas, foi cercado por 20 militares, que foram recebidos a tiros. De acordo com a polícia, quando os criminosos se viram cercados, eles fugiram por essa mata que fica nos fundos da residência em que estavam escondidos. Aqui, 4 deles foram cercados e dispararam contra os militares, que revidaram. Durante a troca de tiros, um dos bandidos ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital da cidade. Realizamos o cerco na propriedade rural, porém, nós fomos recebidos a tiros. Nós imediatamente reagimos à injusta agressão, houve uma troca de tiros. Dessa troca de tiros, um dos envolvidos foi baleado, já foi prestado socorro imediatamente, está internado, não corre risco de morte. Ao todo, 8 criminosos foram presos. Com eles, a polícia encontrou munição, coletes e armas, inclusive uma metralhadora de uso restrito às Forças Armadas. Segundo o capitão, 6 deles são do interior de São Paulo e podem estar ligados a arrombamentos de caixas eletrônicos na região. Nós estamos com a suspeição aí de crime contra o caixa eletrônico, considerando aí que nós fizemos apreensão de coletes e armamentos pesados. Ainda de acordo com o capitão, a identificação dos suspeitos só será feita com a ajuda da Polícia Paulista, já que estavam sem documentos. Mas o militar afirma que, pelas primeiras informações, os presos já têm passagens por diversos crimes. Passagens por roubo, tráfico, inclusive até homicídio, tem pessoas sim com esse tipo de passagem.
A Polícia Militar conseguiu recuperar um carro roubado no bairro Vila Clóris, região norte da capital. O veículo já estava com a placa trocada para dificultar a identificação. Foram presos Gustavo Felipe Mendes, de 20 anos, Rafael Alberto Vieira, também de 20, e a namorada dele, que foi conduzida na condição de testemunha. Na casa usada pela quadrilha, os militares encontraram essa carta enviada à dupla em 20 de dezembro do ano passado por outro membro da quadrilha e que teria participação no roubo. Ainda com os suspeitos, a polícia apreendeu esse Celta, que estaria sendo usado na prática de crime. A vítima do Honda Preto esteve no batalhão da Polícia Militar e reconheceu Gustavo como o homem que chegou com a arma anunciando o assalto. Já achei que já tinha ido pro desmanche, achei que já era o carro, mas graças a Deus encontraram aí a tempo, né? Os suspeitos ficaram o tempo todo de costas e com a cabeça baixa. No início, Rafael teria contado uma outra história para a polícia, que teria comprado o carro por R$2.000. Mas assim que os militares localizaram a carta e com o nome dos dois sendo citados, a mentira caiu por terra. Nós conseguimos perceber que a versão dele é mentirosa e que o Gustavo, amigo dele, fez parte do roubo e que se trata assim de uma quadrilha de roubo a veículo. Uma carreta que carregava mangas tombou hoje de manhã no bairro João Pinheiro, região noroeste da capital. O acidente foi na Avenida Delta. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, mesmo depois da retirada do veículo da via, várias pessoas continuaram no local saqueando as caixas de frutas. Ninguém ficou ferido. 3 suspeitos de envolvimento em roubo de gado no sul de Minas, entre eles um vereador, foram condenados hoje a quase 8 anos de prisão. A prisão aconteceu em meados de agosto, na zona rural de Pocrane. Maurício Rocha de Oliveira, de 32 anos, vereador de Córrego Novo, o sobrinho dele, Érix Rocha Cassimiro, de 25 anos, além do motorista do caminhão, Douglas Alberto, de 29 anos, foram presos em flagrante. Com eles foi encontrado munição e um revólver calibre 38. Foram apreendidos 2 caminhões com 37 cabeças de gado. Nesta segunda-feira, o juiz da comarca de Ipanema condenou os envolvidos a 7 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto. Eles vão responder por furto qualificado, associação criminosa, adulteração de chassi e por porte ilegal de arma. O juiz ainda decretou a perda do mandato do vereador. A defesa irá recorrer da decisão. A BH Trans adiou a licitação para a contratação de segurança armada nas estações do MOVE na capital. O edital, que prevê a atuação de 90 vigilantes em 45 postos, foi suspenso para esclarecimentos solicitados pelas empresas concorrentes. As plataformas do MOVE têm sido alvo de ações criminosas. Só este ano foram 2 casos, um ato de vandalismo e um assalto. A previsão era de que o sistema de vigilância começasse a operar em fevereiro, mas pode haver atrasos, já que a data para a apresentação das propostas ainda não foi definida. A seguir, 3 anos após desabamento de prédio, moradores ainda aguardam indenização. E ainda, Ricardo Goulart deixa o Cruzeiro e Atlético pode ficar sem Hever. Agora, 7 horas em ponto, a gente volta já já. Seta mundo, durma a política. Respire economia, veja a gastronomia, coma veículos, estude a moda, corra, cultura, viva a informação. Novo Jornal Hoje em Dia, com Boris Feldman, o chefe Eduardo Avelar, a Cris Carneiro e tudo o que você quer ler. Jornal Hoje em Dia, viva a informação. Quarta é o dia de fazer preço de guarda-roupa. Quarta é o dia na Ricardo Eletro. Guarda-roupa gigante, 6 portas, espaço ele e ela, de 1.199 por 699. Só o Ricardo vai vender guarda-roupa. Guarda-roupa casal, 12 portas e 6 gavetas com sapateira, de 799 por 399. Guarda-roupa casal, 10 portas e 3 gavetas com pés inclusos, de 599 por 299. Quarta é o dia. Ricardo Eletro.
O ano novo já chegou nas Óticas Diniz. Aproveitando esse clima de festa e renovação, nada melhor do que começar o ano de óculos novos. Pensando nisso, nós preparamos uma promoção imperdível para você. Toda loja com até 70% de desconto. É a tradicional queima de estoque das Óticas Diniz. Produtos de qualidade com preços acessíveis você só encontra aqui. Comece o ano mais feliz nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. Mesmo 3 anos após o desabamento de um prédio no bairro Caiçara, o processo de indenização dos moradores continua parado. 3 anos depois, e o que houvesse o ver é só um lote cheio de terra e de lembranças ruins. O ex-morador do prédio, que desabou no Caiçara em janeiro de 2012, conta o que foi feito desde a noite daquela tragédia. Até hoje nada. Não tivemos ainda prefeitura, não tivemos os órgãos responsáveis, os órgãos públicos que pudessem dar uma luz, conversar, orientar, mas assim, não temos direitos a nada até hoje, a não ser aguardar essa retirada dos entulhos depois de 3 anos, né? Na parte de baixo do terreno ainda é possível ver algumas ferragens e o que sobrou dos carros que estavam na garagem do prédio. 3 meses depois que o último caminhão de entulho saiu daqui, começaram as obras de construção daquele muro de contenção lá em cima. Depois que ele ficar pronto, nem mesmo os moradores sabem o que vai acontecer. Elvésio continua morando de favor na casa da mãe dele, à espera de alguma decisão. Enquanto isso, tenta retomar uma vida que jamais será a mesma. Qual o apelo agora? Que alguém deu, alguma gente, alguma resposta, quem sabe a prefeitura ou algum órgão, né, do estado possa nos apresentar, nos dar uma solução ou alguma esperança, no mínimo, né? De nos devolver, de nos dar o direito novamente de obter nossos imóveis, né? Em nota, a assessoria do Fórum Lafayette informou que o laudo pericial que aponta as causas do desabamento do prédio já está concluído. O juiz aguarda agora a manifestação das partes do processo. No entanto, uma delas, o engenheiro responsável pela obra do prédio, estaria em situação de incapacidade por motivo de doença. Foi então requisitado o exame que vai confirmar essa incapacidade e o juiz aguarda o resultado da Central de Perícias Médicas para decidir a próxima etapa. A nossa produção tentou entrar em contato com a construtora responsável pela obra, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. Agentes de saúde de Belo Horizonte decidiram manter a greve que já dura mais de uma semana. Eles não aceitaram a proposta da prefeitura, que ofereceu a construção de um plano de carreira, mas alegou não ter condições de aumentar os salários dos profissionais. Os agentes de saúde de Belo Horizonte se reuniram em assembleia na manhã desta terça-feira na Praça da Estação, no hipercentro da capital mineira. No encontro, a categoria decidiu por unanimidade manter a greve. Na proposta apresentada pela Prefeitura, estavam previstas a elaboração de um plano de carreira em 6 meses e a incorporação de prêmios e bônus no salário dos trabalhadores. Em greve há 9 dias, os trabalhadores rejeitaram a proposta da Prefeitura. A principal reivindicação é o cumprimento do piso nacional da categoria. A greve dos ACE e dos ACS, ela tem 2 pontos básicos. Um é o plano de carreira, que havia um compromisso de ser feito até 31 de dezembro de 2014. O outro é o cumprimento do piso nacional. O plano de carreira, nós podemos até dar um tempo maior para poder elaborá-lo. Agora, o piso é uma exigência que se paga imediatamente, porque isso está fazendo falta para os servidores. Após a decisão de continuidade da paralisação, os agentes fizeram uma passeata até a prefeitura. A manifestação, que foi acompanhada de perto pela Polícia Militar, prejudicou o trânsito no centro de BH. Sem os trabalhadores, não são feitas visitas preventivas às residências. No caso, por exemplo, do ACE, ele é que cuida do controle das zoonoses, ou seja, o mosquito, por exemplo, que transmite a dengue, que transmite o chikungunya, o problema de ratos, né, de doenças provenientes dessas endemias. Então, neste momento agora, está paralisado esse trabalho preventivo e isso pode ter um reflexo muito sério a partir do mês de fevereiro e do mês de março. O adolescente de 15 anos que
estava internado há 12 dias com suspeita de febre maculosa, recebeu alta hoje. De acordo com a Fundação Ezequiel Dias, o primeiro exame deu negativo, mas deve ser repetido. Também já foi descartada a leptospirose e a instituição ainda aguarda o resultado do teste para dengue e antavírus. O adolescente ficou doente depois de passear pela orla da Lagoa da Pampulha. Várias capivaras retiradas do local estavam com o carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa. E agora futebol. A proposta de 15 milhões de euros tirou o Ricardo Goulart do Cruzeiro. O jogador, que era uma das estrelas do time, se despediu hoje dos companheiros na Toca da Raposa 2. Ricardo Goulart apareceu rapidamente na Toca da Raposa. Despediu dos ex-companheiros 1 a 1. Conversou com o técnico Marcelo Oliveira. Muitos agradecimentos. Espero crescer, né, como profissionalmente, como pessoa, né, então, né, creio que essa solução aí foi bom em ambas partes. O destino do meio atacante é o Guangzhou Evergrande da China. Ricardo Goulart não teme perder visibilidade no futebol oriental. Não perde visibilidade não, pelo contrário, hoje o mundo está tão comunicativo que você sabe o que está acontecendo na China, você sabe o que está acontecendo na Inglaterra, você sabe. Então, né, por falar em China, né, outro país, outro, né, muito distante, mas, né, vou fazer de tudo para chamar a atenção. Né, o meu sonho da seleção ainda está vivo. Para ficar com Ricardo Goulart, os chineses desembolsaram 15 milhões de euros, o que equivale a cerca de 48 milhões de reais. O Cruzeiro fica com a metade deste valor, já que detinha 50% dos direitos econômicos do atleta. Foram 2 anos de Cruzeiro e uma valorização que impressiona. A Raposa investiu 2 milhões de reais e negociou por um valor 24 vezes maior. Com a camisa da Raposa, Goulart conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Ganhou ainda um título estadual, fez 106 partidas e marcou 38 gols. De quebra, foi convocado por Dunga nos amistosos contra Equador e Colômbia no ano passado. Chegou a hora de partir, eles entendem a minha situação também, então aconteceu, mas né, vou estar torcendo por eles, por aqueles que chegaram também. Né, espero que o Cruzeiro possa continuar ganhando títulos também. Outro jogador está próximo de deixar o futebol mineiro, mas desta vez é no Atlético. O Internacional encaminhou a compra dos 50% dos direitos do jogador que pertencem ao Wolfsburg da Alemanha. A outra metade dos direitos pertencem a investidores. Apesar da negociação em andamento, o zagueiro, que tem contrato com o Atlético até 2018, participou normalmente dos treinos de hoje na cidade do Galo. No fim da tarde, a diretoria alvinegra autorizou o jogador a viajar para Porto Alegre e acertar os últimos detalhes do compromisso com o novo clube e deve assinar contrato por 4 temporadas. Enquanto a situação de Hever está indefinida, o futuro de outros 2 jogadores do Atlético está certo para este ano. O volante Felipe Souto foi emprestado ao Náutico, que jogará a Série B, e o meia Nicão está de saída para o Atlético Paranaense. O jogador, que tem vínculo até maio deste ano com o time mineiro, assinou um pré-contrato com a equipe do sul do país. Daqui a pouco, saiba como foram as primeiras semanas do governo de Pimentel. E veja também que os pequenos negócios devem continuar em alta este ano. Agora, 7h09, a gente volta em instantes. Veja a vantagem de ser sócio de um clube de férias. Apartamentos mobiliados, pousadas, uma rede de hotéis no litoral, estâncias hidrominerais e termais. Adquira seu título já. Ficou muito fácil de viajar com toda a família para todo o Brasil, com preço que cabe no seu bolso. Ligue, fique sócio já. Tudo isso sem taxa de manutenção mensal. Aproveite pagando menores diárias. O Hotel Fazenda tem tudo o que você procura. Ligue agora, 3071-5757. Quarta é o dia de fazer preço de guarda-roupa. Quarta é o dia na Ricardo Eletro. Guarda-roupa gigante, 6 portas, espaço ele e ela, de 1.199 por 699. Só o Ricardo vai vender guarda-roupa. Guarda-roupa casal, 12 portas e 6 gavetas com sapateira, de 799 por 399. Guarda-roupa casal, 10 portas e 3 gavetas com pés inclusos, de 599 por 299. Quarta é o dia Ricardo Eletro.
Alcance sucesso profissional. Venha para a Escola Real Master. Curso de mecânica para autos, motos, injeção eletrônica, eletricidade e acessórios. E o novíssimo curso Injeção Eletrônica para motos. Escola de Mecânica Real Master. 34226363. Minas Empresarial. Minas como você nunca viu. Em breve, estreia aqui aos sábados. Das 18h50 às 19h20. Consumidores com idade acima dos 50 anos lideraram o número de inadimplentes em Belo Horizonte em 2014. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital, só em dezembro do ano passado, as pessoas com idade entre 50 e 94 anos responderam por 15,67% dos registros no SPC da CDL. Por outro lado, o número de jovens de 18 a 24 anos caiu 13,27% na lista de inadimplência em relação ao mês de novembro. Na comparação anual, a inadimplência em Belo Horizonte avançou 0,4% em 2014, frente ao número registrado em 2013. Os pequenos negócios devem continuar em crescimento este ano, assim como em 2014, quando foram criados mais de 1 milhão de empreendimentos formais no país. É o que aponta uma pesquisa do Sebrae. O restaurante, que hoje atende dezenas de pessoas por dia, começou como uma pequena loja de sucos. Aos poucos, a proprietária viu no negócio uma boa oportunidade de lucrar ainda mais e investiu em serviços e alimentos saudáveis. A expansão veio com a demanda de consumo, o espaço ficou pequeno e nós mudamos para um lugar maior. Veio também uma demanda de saladas, que nós introduzimos na época, acho que foi 96, que começou a ter essa demanda de alimentação mais leve, saudável, mais natural. A empresa cresceu e um outro serviço entrou na lista de prioridades da empresária. Naturalmente, com esse problema de trânsito, estacionamento, a vida muito corrida, nós vimos que tinha uma demanda também de uma alimentação saudável entregue em casa, no escritório. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae, foram criados mais de 1 milhão de empreendimentos formais no país no último ano. Em 2015, a formalização de pequenos negócios deve continuar em crescimento. A relação também das pessoas com a beleza, com investimento em saúde, também levou esse mercado de bijuterias, de cosméticos, a serem mercados-alvo para o ano de 2015. É o que acontece neste salão de beleza em Belo Horizonte. O local atende em média 200 clientes por dia e já investiu em procedimentos estéticos e no comércio de produtos de beleza. 2015 trouxe novas expectativas para o dono do salão, que viu o empreendimento crescer e, para atender o aumento da demanda, decidiu construir uma nova unidade que irá empregar mais de 100 funcionários. A gente não está dando conforto suficiente que a cliente necessita e atender todas as clientes que nos procuram. Então a intenção é de crescimento agora para 2015. O Sebrae alerta para alguns cuidados na hora de investir ou expandir o próprio negócio. Você precisa estudar aquele mercado, ver que recurso que você tem, conhecer seus concorrentes, seus fornecedores, se eles vão conseguir te atender, a localização dessa empresa que será aberta e se capacitar, obter conhecimento para que você tenha competência para gerir esse negócio. A gestão é a base de sucesso do negócio. Enquanto muitos empreendedores estão de férias nessa época do ano, outro tanto está tentando encontrar a melhor saída para aumentar os lucros em 2015. Tem ainda aqueles que decidiram que neste ano vão montar seu negócio e devem estar com a cabeça fervendo de decisões a serem tomadas. Segundo o Sebrae, as micro e pequenas empresas respondem por 99% do número de empresas do país e por 52% do número de empregos. Ou seja, as MPS estão por toda parte e envolvem a maioria dos brasileiros. Toda família tem pelo menos um parente empreendedor. Pode até ser um primo em segundo grau, mas lá está ele mostrando que existe oportunidade além da carteira assinada. Mas tem gente que vê o pai ou o tio trabalharem tanto
que odeiam pensar na ideia de fazer o mesmo. Mas abrir uma empresa é um caminho de ótimas possibilidades para profissionais que são bons no que fazem, que se dedicam acima da média para estar atualizados e que, além disso, são criativos e gostam de fazer as coisas do seu jeito. Essas pessoas são naturalmente motivadas pelos resultados que podem gerar, tanto operacionais, criando soluções e gerando satisfação aos clientes, como pelos resultados financeiros. Trabalhando de forma correta e enxergando bem os cenários, negócios bem pensados dão lucro certo. Eu recebo aqui o nosso editor de política, Carlos Lindenberg, que vai conversar com a gente sobre as primeiras semanas do governo de Fernando Pimentel. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Olha, pouco tempo, mas já dá para se ter uma ideia de como vai ser o mandato do Pimentel? Pouco tempo ainda para a gente fazer uma análise mais larga, mais profunda. Mas o governo, como eu costumo dizer, começa a governar. Os cargos estão sendo preenchidos, são muitos os cargos de confiança, contratos estão sendo suspensos, convênios também estão sendo suspensos com cidades do interior. O governo começa, portanto, a andar e a cumprir aquilo que o governador eleito, Fernando Pimentel, prometeu na campanha. Um bom exemplo disso é o encontro, por exemplo, que houve ontem entre o Sindiúti e a secretária de Educação, Macaé Evaristo. Eles estão trabalhando em cima daquela proposta do Fernando Pimentel de pagar o piso nacional de salário aos professores do ensino fundamental. É uma questão complicada, porque há uma lei que determina isso. A carga horária tem que ser de 40 horas semanais, e aqui a carga é de 24 horas. Então, é um impasse que está aí, mas eu acho que, havendo vontade política, eles vão superar isso. Problemão ainda para ser resolvido, né, Lindenberg? Agora, está na Assembleia Legislativa um projeto de mini-reforma administrativa, né? Quais devem ser as principais mudanças? Esse projeto, ele tem um detalhe, ele tem um regime de urgência, portanto, em 45 dias ele tem que ser votado. É uma criação de 4 secretarias, com desdobramento de 2, passando, portanto, de 18 para 22 secretarias e mais alguns cargos de confiança. Esse projeto, segundo a oposição, Camila, é o início de um projetão que vai vir por aí. É só para começar a negociação dentro da Assembleia. Agora, um cargo muito importante, né, que a gente sempre aguarda, é o de chefe da Polícia Civil. Como que está isso? Já foi anunciado? Foi anunciado hoje. O Anderson Gomes, que era o diretor do DEUESP. Esse será o novo chefe da Polícia Civil. Importante o cargo, né? Sem dúvida. E com isso está montado já o esquema de defesa do Estado. Em relação à CEMIG, quais que são as mudanças, novidade na diretoria? Camila, é o seguinte, o novo diretor-presidente, que será o professor Mauro Borges, quer colocar um eletricitário na diretoria executiva da CEMIG. É uma novidade. Há representante do Sindeletro lá no Conselho de Administração. Ele quer fazer um diretor indicado pelo Sindeletro. Agora, há um problema no PMDB que não se entende com relação à vice-presidência. Deputados e liderança do partido querem indicar o ex-deputado Aloysio Vasconcelos. O vice-governador Antônio Andrade tem um outro nome. E aí criou-se um impasse e está difícil resolver isso, viu, Camila? Vamos aguardar então, né, Lindenberg? Até a semana que vem. Obrigada, boa noite. Boa noite, Camila. Uma feira de antiguidades é uma opção de viagem no tempo para moradores de Poços de Caldas, no sul de Minas. Discos de vinil, fitas cassete e até mesmo essa luneta com mais de 50 anos. O que dizer, então, dessas moedas de 1888? Tudo isso pode ser encontrado no comércio de antiguidades em Poços de Caldas, que reúne sempre curiosos e, claro, aqueles que aproveitam para rever itens que há muito tempo não viam. É bacana que a gente venha num lugar assim, primeiro que a gente mata a saudade. Eu, por exemplo, no meu tempo, tem muita coisa que hoje já não existe mais. E a juventude nem sabe que um dia isso foi útil ao próprio cidadão, né? Entre alguns itens, esse chama a atenção por muita gente não conseguir identificar o que realmente é. Nem imagino o que seja, não imagino. Isso aí eu tô na dúvida, não tenho a mínima ideia do que é aquilo ali, viu? A dúvida é desfeita apenas quando o vendedor revela do que se trata. Aquilo é um porta-guarda-chuva. Mas aqui há espaço também para equipamentos eletrônicos, como aparelhos de som e antigos videogames. Nessa tenda, por exemplo, é possível encontrar controles de televisores que já saíram de linha e que seriam bem difíceis de serem encontrados no dia a dia. Eu vendo de tudo um pouco, tem
variedades, principalmente coisa antiga mesmo. E com tanta procura e muita curiosidade, já tem se tornado comum a cena de dezenas de pessoas apreciando itens incomuns, como Antônio. Ele encontrou esse caldeirão e, como é um artigo raro, não desperdiçou a oportunidade de levar para casa. A gente veio procurando desde a outra rua ali. Acho que vale a pena, que você encontra de tudo, né? O Jornal Band Minas termina aqui. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma ótima noite. Até amanhã.